Olá, nesse vídeo vamos construir os pontos notáveis de um triângulo, que são o incentro, o baricentro, o circuncentro e o ortocentro. Começando então com o incentro é o encontro das três bissetrizes internas do triângulo. Então vamos começar construindo as bissetrizes. É claro que bastam duas dessas bissetrizes para obter esse ponto. Vamos então centrar em B, construir um arco. Nos pontos de interseção com os lados, vamos centrar o compasso e obter um ponto chamado de 1. Com esse ponto e o ponto B, construímos a bissetriz relativa ao vértice B. Vamos chamar aqui de S1. Vamos repetir o processo para o vértice C. Obtemos aqui o ponto 2 e a partir dele e de C obtemos a bissetriz relativa ao vértice C. Repetindo o processo para o vértice A, obtemos o ponto 3. Com o ponto 3 e o vértice A, construímos a terceira bissetriz. Então aqui é o ponto de encontro das três bissetrizes. Esse então é o incentro. Vamos a partir dele construir a circunferência inscrita. Esse ponto é o centro da circunferência inscrita. Para traçar essa circunferência, nós necessitamos de um dos pontos de tangência. Ou no lado AB, ou no lado AC, ou no lado BC. Então eu vou construir uma perpendicular que passe pelo ponto I e seja perpendicular ao lado BC. Centrando no ponto I, eu vou obter aqui dois pontos sobre o lado BC. Agora, centrando nesses dois pontos, vou obter um ponto 4. Pelo ponto I e o ponto 4, construímos a perpendicular ao lado AC. Então esse aqui é o ponto de tangência da circunferência inscrita com o lado AC. Vou chamar esse ponto de T, centrando em I e em T, podemos então construir a circunferência inscrita. Bom, e aí construímos a circunferência inscrita. Agora vamos construir o baricentro, que é o encontro das três medianas do triângulo. Então devemos iniciar construindo as medianas relativas a cada um dos lados. Comecemos então com a mediana relativa ao vértice A. A mediana é o segmento que liga um vértice ao ponto médio do lado oposto. Então vamos inicialmente obter o ponto médio do lado BC. Centrando em B e em C, obtenho um ponto. Abrindo o compasso, vamos obter aqui mais um ponto, centrando em B e C. Esses dois pontos vão determinar a mediatriz, que, como sabemos, passa pelo ponto médio do segmento. Portanto, aqui é o ponto médio, vamos chamar de MA. Ligando MA a A, teremos a mediana relativa ao vértice A. Repetindo o processo para o lado AB, obtemos aqui o ponto que eu vou chamar de M3. M3 e C determinam a mediana relativa ao vértice C. Repetindo o processo aqui no lado AC,
Aqui então o ponto M2. Ligando M2 até B, obtemos a terceira mediana. E este aqui é o ponto G, baricentro. Usando a letra G, porque o baricentro é o centro de gravidade do triângulo. Vamos agora determinar o circuncentro desse triângulo. Circuncentro é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo, ou seja, ela passa pelos 3 vértices. Logo, o circuncentro ele é equidistante dos vértices do triângulo. Para obtê-lo, basta construir as 3 mediatrizes do triângulo. Vamos obter que a mediatriz é do lado AC. Por esses 2 pontos, podemos traçar a mediatriz. Essa é a mediatriz relativa ao lado AC. Vamos repetir o processo para o lado AB. Desses 2 pontos, traçamos a mediatriz relativa ao lado AB. Já temos aqui a interseção de 2 mediatrizes. Essas 2 já bastam. Mas vamos fazer a terceira, só para comprovar que a terceira também passa por esse ponto. Vamos repetir o processo. Então, notem que as 3 mediatrizes se interceptam num ponto comum. Vamos chamá-lo de O. Como cada mediatriz é um conjunto de pontos equidistantes dos extremos do segmento, então esse ponto ele está equidistante de B e C. Como ele pertence a outra mediatriz, de AB, esse ponto é equidistante de A e B. E como esse ponto pertence à mediatriz do lado AC, esse ponto ele é equidistante de A e C. Logo, esse ponto é equidistante dos 3 vértices. Assim, podemos construir uma circunferência que passa por esses 3 vértices. O raio vai ser a distância desse ponto a qualquer um dos vértices. Então aí está a circunferência circunscrita ao triângulo. Vamos agora determinar o ortocentro, que é o encontro das retas suportes das 3 alturas do triângulo. Lembrando que a altura é o segmento que liga um vértice até a reta suporte do lado oposto. Por que não do vértice até o lado oposto? Porque se o triângulo for obtusângulo, a projeção do ponto não vai recair sobre a base, e sim sobre o prolongamento. Por exemplo, se a gente tiver um triângulo obtusângulo e formos obter a altura relativa a esse lado, a projeção desse ponto vai se dar sobre o prolongamento da base, ou seja, sobre a reta suporte. Essas definições estão em outro vídeo postado nesse canal. Bom, então eu tenho que construir uma perpendicular que passe pelo ponto A para obter o ponto que nós chamamos de pé da altura. Então eu vou construir uma perpendicular ABC que passe por A. Centrando em A, vou obter aqui 2 pontos auxiliares. Com esses 2 pontos, obtenho mais um ponto aqui, que eu vou chamar de ponto 1. A partir de 1 e A, eu construo a perpendicular. Esse ponto aqui eu vou chamar de HA.
Vamos ligar HA até A. Então, HA até A é a altura, sendo que HA é o pé da altura relativa ao lado BC, ou ao vértice A. Vou construir agora uma perpendicular ao lado AB, passando por C. É só repetir o processo anterior. Tomando esse ponto e esse, vamos obter mais um ponto. Chamar esse ponto de 2. Por 2 e C, passamos a perpendicular. Esse ponto aqui vamos chamar de HC. Ele é o pé da altura relativa ao lado AB, ou ao vértice C. Vou repetir o processo para obter uma perpendicular ao lado AC, passando por B. Chamar esse ponto de 3, e com ele e o ponto B, obtemos a outra perpendicular. Vai passar aqui por AC no ponto HB. Então, de HB até B é a altura relativa ao vértice B. Então, aqui temos o ortocentro, que vamos indicar pela letra H maiúscula. Uma observação é o ortocentro, ele está numa região interior ao triângulo. Nesse caso, porque o triângulo tem os 3 ângulos agudos. Quando o triângulo tem um ângulo obtuso, o ponto H ele fica fora da região triangular. E quando um dos ângulos é reto, o ortocentro vai coincidir com o vértice do ângulo reto. Essas observações podem ser verificadas em outro vídeo em que eu mostro essas construções no GeoGebra. Vamos fazer aqui um exercício. Vamos obter a circunferência que passa por A, B e C. Para obter o centro dessa circunferência, basta encontrar o ponto que é equidistante dos pontos A, B e C. Basta então eu construir duas mediatrizes. Então eu vou construir a mediatriz dos pontos equidistantes A e B e a mediatriz dos pontos equidistantes A, B e C. Seria aqui uma aplicação do circuncentro. Vamos começar pelos pontos A e B. Vou determinar aqui os pontos 1 e 2. Eu estou escrevendo esses pontos aqui só para fins didáticos, para que vocês entendam a construção, mas não precisa, basta que você lembre de quais pontos ele deve usar. Vamos repetir aqui o processo para os pontos B e C. Aqui os pontos 3 e 4 irão determinar a mediatriz dos pontos B e C. As duas se encontram aqui no ponto, vamos chamar de ponto O. Esse ponto é o circuncentro de um triângulo ABC. Então ele é equidistante dos pontos A, B e C. Então, abrindo o compasso de O até um dos vértices, eu posso então construir a circunferência. E aqui está. Uma observação: se eu for considerar o triângulo ABC, o circuncentro ele fica fora da região triangular. Isso porque esse ângulo aqui é obtuso. Quando um dos ângulos é reto, o circuncentro vai ficar exatamente sobre o lado oposto a esse ângulo reto, no caso a hipotenusa. E quando os 3 ângulos são agudos, o circuncentro ficará dentro da região triangular. Vamos construir um triângulo ABC, onde AB é 6, BM é 5 e AM é 7, sendo que AM é uma mediana. É importante sempre, antes de construir um triângulo, fazer um esboço. Então nós temos aqui AB 6,
BM5 e AM7. Como a M é mediana, M é ponto médio do lado BC. Então, CM também mede 5. Sobre essa reta aqui, vou marcar o ponto B. Bom, eu já posso marcar o ponto C. Ele vai estar a 10 centímetros de B. E marcar aqui o ponto M, que é o ponto médio. Falta encontrar o vértice A. Então, uma estratégia aqui, a estratégia no caso aqui é pegar e construir o triângulo ABM. Abrir o compasso com 6 centímetros, centrar em B e construir um arco. Abrir o compasso com 7 centímetros, centrar em M e obter outro arco. Com isso, vamos obter o vértice A. Agora é só ligar A a B, A a M e A a C. E aqui está o triângulo ABC e a mediana AM, que é relativa ao vértice A.